Bom, olá pessoal, meu nome é Marcelo Tokarski, eu sou diretor do Instituto FSB Pesquisa e estou aqui mais uma vez com vocês para comentar os resultados da quarta pesquisa BTG Pactual FSB que está sendo divulgada nessa segunda-feira. Ela é uma pesquisa telefônica feita com 2.000 entrevistas neste final de semana, então um campo bastante recente, e ela tem uma importância bastante grande por ser uma pesquisa que já pega os primeiros dias da campanha oficial do Fernando Haddad como candidato do PT em substituição ao ex-presidente Lula, que foi impedido de concorrer, teve o registro negado pelo TSE, e também por ser a primeira pesquisa que pega a ida do Fernando Haddad no Jornal Nacional da última sexta-feira à noite. Tá? Então vamos falar um pouco dos números, cenário espontâneo, cenários estimulados, alguns cenários de segundo turno que pela primeira vez a gente faz nessa pesquisa, e também depois rejeição, potencial de voto e alguns outros dados. A pesquisa tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais com intervalo de confiança de 95%. Bom, vamos começar falando primeiro da intenção de voto espontânea, né? A situação onde o entrevistador não lê nenhum nome de candidato para o entrevistado. Tá? O Jair Bolsonaro, ele novamente lidera as intenções de voto espontânea, ele subiu 4 pontos percentuais, portanto um movimento ali fora da margem de erro, que é de 2 pontos, e ele foi a 30% das intenções de voto espontânea. Em segundo lugar, essa rodada a gente tem uma novidade em relação à semana passada, com o crescimento do Fernando Haddad, que na semana passada tinha 3% só das intenções de voto espontânea e aparece agora com 12%. À frente de Ciro Gomes, que tem 8% das intenções de voto espontânea. O Geraldo Alckmin e a Marina, que são os outros dois candidatos com mais votação no cenário estimulado, a gente vai ver isso na sequência, aparecem apenas com 2% das intenções de voto espontânea. E o que chama a atenção nesse dado é que a gente ainda tem 34% do eleitorado, ou seja, 1 de cada 3 eleitores, ainda não escolhe espontaneamente o nome de um candidato. Bom, agora falando da intenção de voto estimulada, onde o entrevistador, ele lê o nome dos 3 entrevistados. É importante ressaltar aqui que a nossa pesquisa ela é feita por entrevistadores, né, por seres humanos, ela não é automatizada essa aplicação, e que o eleitor ele só pode manifestar a intenção de voto dele depois de ouvir os 13 nomes, que são lidos de maneira aleatória e randomizada, né, não por ordem alfabética. Bom, a gente voltou a ter um crescimento do Jair Bolsonaro, ele oscilou 3 pontos para cima, portanto 1 ponto fora da margem de erro, ele foi para 33 pontos percentuais de intenção de voto no cenário estimulado, e a gente volta, como já ocorreu a ter no cenário espontâneo, a gente volta aqui a ter uma novidade na segunda posição, que agora é ocupada por Fernando Haddad, que na semana passada aparecia com 8% das intenções de voto e agora saltou para 16%, ficando um pouco à frente, embora configurando um empate técnico com Ciro Gomes, que oscilou 2 pontos para cima e aparece com 14 pontos percentuais. Fora os dois, a gente tem oscilações para baixo de Alckmin e Marina Silva. Os dois apareciam com 8% na rodada passada e passada uma semana, o Alckmin oscilou 2 pontos para baixo, agora ele aparece com 6% das intenções de voto, e Marina Silva oscilou 3 pontos para baixo, portanto, fora da margem de erro, que é de 2 pontos, e agora ela aparece com 5 pontos percentuais. E o que chama atenção é que o percentual de eleitores que não escolhem nenhum candidato ou que dizem que vão votar branco ou nulo recua para 16%. Né? Ou seja, 84% dos entrevistados já escolhem um dos 13 nomes como candidatos a presidente da República. Bom, passando agora para a questão da decisão de voto, a gente pergunta, após o eleitor manifestar a sua intenção de voto, a gente pergunta para ele se essa decisão é definitiva ou se ela pode mudar ainda até o dia da eleição. A gente tem 2 candidatos com uma alta definição de voto, uma alta certeza de voto entre os eleitores que manifestam a intenção de voto nesses candidatos. São eles Jair Bolsonaro, onde 82% dos seus eleitores dizem que não mudarão mais o voto até o dia da eleição, e Fernando Haddad, com um percentual muito parecido de 81%. Falando dos outros 3 candidatos, né, mais competitivos, que aparecem melhor colocados aí nas pesquisas, a gente tem um cenário bastante diferente. Ciro Gomes tem 48% da certeza de voto, Geraldo Alckmin 44% e Marina, dos 13 nomes, é o que tem a menor certeza de votos entre os seus eleitores. 43% deles dizem que não mudarão mais o voto até o dia da eleição. Bom, depois de testar o cenário estimulado, a gente pergunta para todos os eleitores uma pergunta para tentar medir a questão da influência do ex-presidente Lula sobre a candidatura de Fernando Haddad.
a gente informa para o eleitor que o Lula teve o registro negado e que na última terça-feira o PT anunciou oficialmente Fernando Haddad como candidato. E aí a gente pergunta se esse eleitor votaria com certeza, poderia votar ou não votaria de jeito nenhum em Fernando Haddad apoiado por Lula. Tá? A gente teve uma mudança significativa nessa rodada. Na semana passada, 20% dos eleitores diziam que com certeza votariam em Fernando Haddad caso ele fosse o candidato apoiado por Lula. Esse percentual essa semana agora foi para 30%. Manteve-se estável, oscilando para baixo, de 12 para 11, o percentual de pessoas que disseram que poderiam votar em Fernando Haddad se ele for apoiado por Lula. E a rejeição ao candidato do PT, com o apoio de Lula, o candidato Fernando Haddad, ela recuou 6 pontos percentuais, de 63% para 57%. Bom, e pela primeira vez, essa quarta rodada da pesquisa BTG Pactual FSB testa alguns cenários de segundo turno. Com a proximidade da eleição, a gente está a 3 semanas do primeiro turno, essa é uma informação que começa a ganhar um pouco mais de consistência e um pouco mais de relevância. Então a gente testa 4 cenários. Bolsonaro, ele lidera em 3 dos 4 cenários testados e ele apenas apresenta um empate com um dos candidatos, que é Ciro Gomes. Os dois aparecem, se a eleição fosse hoje, no segundo turno, com 42% das intenções de voto, cada um deles. Nos outros 3 cenários, Bolsonaro ganha de Haddad, 46 a 38, de Alckmin, 43 a 36, e tem a sua maior vantagem sobre Marina, 48 a 33% dos votos. Bom, falando um pouco agora de potencial e rejeição, todos eles, da semana passada para cá, viram a sua rejeição diminuir, o que é um movimento natural. Com a proximidade da eleição, o eleitor começa a pensar um pouco mais e começa a estudar a viabilidade de votar em nomes que talvez ele não pensasse antes. Ciro Gomes viu a sua rejeição cair 5 pontos, de 51 para 46, e o seu potencial de voto subir de 36 para 45, uma alta de 9 pontos. Significa que a rejeição dele hoje está empatada tecnicamente ali com o seu potencial de voto. Fernando Haddad também viu sua rejeição cair de 52 para 48, uma queda de 4 pontos, e o seu potencial de voto é o que registrou, entre esses 5 nomes, o maior crescimento. Ele saltou de 24 para 36%. Geraldo Alckmin também viu sua rejeição ser bastante reduzida, de 61 para 53%. E teve uma alta de 9 pontos no seu potencial de voto, que subiu de 30% para 39%. Marina Silva viu a sua rejeição, que ainda continua sendo a maior entre os 13 candidatos testados, ela viu a sua rejeição cair de 64% para 58%, enquanto seu potencial de voto subiu de 29% para 36%. E o líder nas intenções de voto, Jair Bolsonaro, que tinha uma rejeição de 51% na semana passada, viu a sua rejeição cair para 45%, e o seu potencial de voto dá um salto expressivo de 8 pontos percentuais, saindo de 40% para 48%. Bom, esses são os principais resultados da quarta pesquisa BTG Pactual FSB. Nós teremos mais 2 pesquisas nas próximas 2 segundas-feiras, onde a gente vai poder mostrar como é que está a evolução das intenções de voto dos candidatos a presidente da República.